Olá, eu sou o professor Naldo Araújo e você está na série de xadrez Estratégia Passo a Passo. Vamos lá? André Philidor anunciou que os peões são a alma do xadrez. É meio difícil entender esse conceito, mas vamos tentar explicar, como ficou fácil para eu entender também, né? Os peões, por serem peças que se movem diferente, né, e tem um movimento mais lento do que as demais peças, eles formam a parte estrutural do jogo. De forma que compreender o arranjo dos peões vai determinar qual será a estratégia ou os pontos fortes ou pontos fracos da posição. É semelhante a uma guerra. Como na guerra você tem diferentes campos de batalha, por exemplo, deserto, no céu, nos mares, em selvas, não é? A forma como os peões estão estruturados também vai definir a forma de batalha e os pontos fortes e os pontos fracos a serem explorados. Tudo bem? Olha só, existem diferentes arranjos, vamos para o tabuleiro aqui, tá? De peões. E são assim inúmeras formas, né, de que eles são dispostos. E cada forma dessa diferente vai definir a estratégia, os pontos fortes e os pontos fracos do jogo. Tudo bem? Nesse sentido, os peões são a alma do xadrez. Tudo bem? Vamos então falar um pouquinho sobre as casas fracas, que é o nosso tema de hoje. Temos aqui o exemplo de um tabuleiro comum, tá? Um jogo normal. Temos que entender que na medida em que os peões vão avançando, e é natural eles irem avançando, eles vão avançando para liberar espaço para suas peças e para dominar mais território. Na medida em que eles vão avançando, eles vão deixando casas fracas para trás. Por exemplo, observe esse peão da coluna E. Ele está defendendo a casa D6 e a casa F6. Vamos só passar lance com as brancas aqui, tá? Cavalo, joga. Quando esse peão avança, ele deixa de proteger as casas D6 e as casas F6. Tá bem, ele passa a atacar outras casas, mas ele deixou algumas casas para trás. Por exemplo, a casa D6. Ela agora só é protegida por peões, né? Pensando na alma, né? do xadrez, que são os peões. Ela só é protegida pelo peão de C. De forma que, quando o peão de C avança, agora nenhum peão mais protege a casa D6. Deixando assim, quando os peões avançam, alguns buracos para trás, tá? E são esses buracos que nós chamamos de casa fraca. Tudo bem? Então, o que é casa fraca? Casa fraca é aquela casa que não pode mais ser defendida por peões. Ok? Até aqui? Então vamos para alguns exemplos. Olha só, nesse exemplo número 1. Dá para perceber claramente que os peões de E e o peão de B, eles avançaram, né? E não tem mais aqui os peões de C e o peão de D. E com o avanço deles, eles deixaram alguns buracos para trás, tá vendo? Eles deixaram, quando esse peão aqui avançou, né? Ele deixou um buraco para trás. Então dá para percebermos aqui que a casa C6 e a casa D6 são casas fracas. Nessa aula não tenho interesse em mostrar para vocês como explorar ainda, isso será na próxima aula. Nessa aula o interesse é que vocês entendam e identificam o que são e consigam identificar, não é, o que são casas fracas. Então percebam que a casa A6 também é uma casa fraca, ou seja, casas que não podem ser defendidas por peões. Olha só, quando olhamos apenas as estruturas de peões, isso fica bem mais claro. Tudo bem? Próximo exemplo. Avancei aqui demais. Exemplo número 2 aqui. Nesse exemplo, dá para perceber também que a casa D5 ela é uma casa fraca. Por que ela é uma casa fraca? Porque ela não pode ser mais defendida por peões. Estão vendo? A casa C5 ela não é uma casa fraca. Tá? Ela não é uma casa fraca porque o peão de D ainda defende ela. Mas essa casa, a casa de D5, ela é uma casa fraca porque os peões avançaram ou saíram e não defendem mais a casa D5, certo? Então você está sendo capaz de identificar casas fracas. Casas fracas são aquelas que não podem mais ser defendidas por peões. Olhando a estrutura de peões, tá vendo? Essa é uma casa fraca.
É muito comum quando aquelas pessoas jogam, alguns costumam jogar com fianqueto, por exemplo, a Índia do Rei, ou algumas aberturas modernas, né, ou hipermodernas, em que o rei roca e o bispo que estava aqui em F, ele entra em fianqueto. Ele vem aqui para G7, né? Em algum momento do jogo, entendemos que esse bispo foi trocado e ele saiu. E quando ele saiu, ele deixou o quê? Alguns buracos na estrutura de peões, tá? Esses buracos são casas fracas. Então, fique atento, quando o seu adversário joga com fianqueto e aquele bispo do fianqueto, o bispo escuro aqui, ele sai, ele é trocado, as casas ao redor dele também são casas fracas, que não podem mais ser defendidas por peões. Então podemos utilizar essas casas futuramente para um ataque, para colocar uma peça nossa, que veremos isso na próxima aula. Última estrutura, tá? Olhando apenas a alma aqui do xadrez, né? Olhando apenas a estrutura de peões, você pode perceber que essas casas são casas fracas. Tudo bem? Então agora, chegando para o final da nossa aula, vamos passar alguns exercícios e você pode pausar os vídeos em cada um deles para ver se você consegue identificar a casa fraca, ok? Então aqui para você o primeiro exercício, tá? Olhe para o diagrama, pause o vídeo e tente identificar qual que é a casa mais fraca da posição. Ok? Se você disse a casa D6, você está certíssimo. Né? Essa casa não pode mais ser defendida por peões. Próximo exemplo. Pause o vídeo e tente identificar qual que é a casa mais fraca na posição das pretas. Ok, se você disse a casa D5, você está certíssimo. Essa casa não pode mais ser defendida por peões pelas pretas. É uma boa casa para você usar como um ponto estratégico para o seu exército. Último exercício. Tente identificar quais são as casas mais fracas na posição das negras. Ok? Espero que você tenha pausado o vídeo. As casas mais fracas, como no exemplo do fianqueto, são as casas F6 e a casa G6. E essa casa também, a casa G7, né? Que são casas que o fianqueto, né? O bispo que estava aqui foi trocado ou retirado. E essas casas não podem mais ser defendidas por peões. Tá bom? Bom, o objetivo dessa aula foi você saber identificar casas fracas. E isso já é um grande avanço. Vamos para a próxima aula. Um abraço, um beijo e até mais. Deus te abençoe.